fazia uma coisa que hoje as mulheres não fazem, literalmente não fazem. Eu vejo isso, às vezes o marido quer, não, pega você tem 2 mãos, quer tirar, tira você esse aleijado. É isso que eu vejo, e hoje às vezes eu falo, é uma questão de delicadeza, de carinho. Ok, entrei lá, fiz o que o pastor e a pastora pediu, dei palavras de amor para ele, pro cunhado. Meu cunhado falou, olha, Michele, eu na sua pele eu não sei o que eu faria. Mas eu não poderia estar ouvindo as pessoas de fora, porque eu tinha uma pessoa que estava ali. Se eu tivesse sozinha, Tayla, eu não teria aguentado. Não teria. Mas quando você tem uma pessoa de Deus que tá ali, ó, não, Michele, é assim, vai por esse caminho, faz assim. Terminamos o jantar. E as lágrimas, elas corriam, mesmo que eu não quisesse, porque eu estava muito machucada, muito ferida. Eu não esperava aquela reação. Naquele momento daquele jantar, eu esperava que ele falasse assim, não, essa é minha esposa, ela me reconquistou. Ali eu falei, bom... Você pensou que talvez fosse o seu momento de glória. Exatamente. Ali, né? Que você ia ser recompensada publicamente. Mas assim, ó, às vezes, Deus não quer te dar um momento de glória. Deus quer te dar a eternidade de glória. Sem dúvidas. Você quer só aquele momento, mas Deus está preparando para você. Eu tô com 20, vou fazer 26 anos. Eu casei em 97, fazer 26 anos de casada. De lá para cá foi só glória. Sim. Bem-vindos ao Renovamente, mais um episódio começando, e hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente. Estamos fazendo um teste aqui, numa novidade para vocês, e eu quero te convidar para nos acompanhar nesse episódio de hoje, especialíssimo. Tem uma convidada aqui que ela faz parte da minha vida, é uma grande amiga, e eu quero muito que você, a partir de agora, já comece agindo, ativando e compartilhando com as pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe o nosso podcast, o link com as pessoas que você acredita que vão ficar felizes de receber um pouco mais, de nos acompanhar. Se inscreva no canal e não se esqueça de seguir o nosso Instagram, Renovamente Podcast. Eu espero muito ouvir um pouco do seu testemunho, de como essa história tem edificado você, como o nosso trabalho tem repercutido no seu dia a dia. E é isso, eu quero apresentar agora para vocês uma pessoa especialíssima na minha vida. Ela é uma grande amiga, de verdade, e é uma profissional excelente. E, por sorte, eu tenho a honra de trabalhar com ela, de compartilhar experiências, e nós estamos buscando cada dia mais crescer para ajudar os nossos pacientes. E hoje eu consegui a proeza de trazê-la ao estúdio. Muito obrigada, Michele. Estou muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite. Muito feliz. Para quem não conhece a Michele, vai conhecer agora. Uma grande terapeuta integrativa. Ela tem muita história para contar. Minha amiga, estou muito feliz de ver você aqui hoje. Finalmente deu certo, né? Foi um presente estar aqui hoje, nesse podcast, para edificar a vida de muitas pessoas. Amém, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E, ao mesmo tempo, como nós somos da área de saúde, a gente tem muitas histórias para contar, mas sempre tem algo por trás disso, né? Você, certeza. Como terapeuta integrativa, você trabalha, na verdade, com muitas coisas, né? Sim. Tem algo que eu não falei da sua abrangência, que você quer trazer um pouquinho para se apresentar para as pessoas? Fique à vontade. Tá, eu sou a Michele, terapeuta integrativa, trabalho na área da enfermagem há 20 anos. Semana passada fizemos um pedacinho de uma paleta com um amigo que a gente se conheceu há 20 anos atrás. Então, assim, 20 anos para cá são de enfermagem. Há um ano como terapeuta integrativa na área do ozônio. Sim. Agora na área da desparasitação. Sim, que é maravilhoso. Que é uma área tem maravilhosa. Pessoas. Sou casada. Vou fazer 26 anos de casada agora, dia 22 de agosto. Uau. Tenho 3 filhos maravilhosos. Sim, eu são conheço minhas todos. joias, Um beijo Rora. pra vocês. E a gente atua em um pouco de cada área, mas a minha especialidade sempre foi em cuidar de pessoas, mas em cuidar, como que eu posso falar, de verdade, não é passar a mão na cabeça, fazer com que ele se sinta melhor agora. Não, vamos procurar a raiz do problema. Sim. Qual é a Olha raiz? só, eu vejo que, para você que está aí nos assistindo,
Não deixem de assistir esse episódio com a consciência de que vocês vão estar, sim, acompanhando, mas aprendendo com ela. Eu aprendo muito com a Michelle, tá? Pelo convívio mesmo, como profissional, como mulher, como amiga. E a nossa conexão imediata, ela foi muito espontânea, né? Foi de reconhecimento uma na outra. Eu já vou começar falando um pouco disso, antes de te fazer algumas perguntinhas. Porque, como profissional, eu também sempre busquei na minha vida atuar muito além da odontologia, muito além do que a medicina nos capacita, muito além do que os estudos nos capacitam, e sempre pedir a Deus, e Senhor, como eu vou fazer para ajudar muito além disso? Porque a gente vê a necessidade nas pessoas e muitas vezes se sente incapaz. E é aí que Deus entra, é aí que o Espírito Santo entra atuando através das nossas vidas, através da nossa busca, da nossa disposição. E a Michelle, ela me desculpe o termo, amiga, mas ela é a rainha da ozonioterapia. Aqui em Alphaville, ela é dominante. E é dominante, sabe em que sentido? Eu vejo que não é a questão de dominar técnicas. É claro que você tem isso, mas é a questão maior de fato, cuidar de pessoas numa visão 360, que é o que eu também sou apaixonada e tenho buscado cada dia mais. Então, é onde a gente se conectou de primeira, né, amiga? Na integrativa, você atua na ozonioterapia, na parasitologia, na desparasitação, e você atua em várias outras coisas que se conectam, né? Sim. E antes da gente falar um pouquinho disso, o que eu quero perguntar um pouco de você, que eu acredito que vai ser muito bacana para quem te acompanha, até mesmo para os seus pacientes, né? Você tem tantas pessoas relevantes que são cuidadas por você aqui, mas às vezes não conseguem conhecer um pouquinho mais da Michelle na vida dela no dia a dia. O Renovamente tem como fonte do nome e tudo mais, o Romanos 12:2, né? Que é a gente se reconhecer como filho de um Deus vivo, se permitir ser curado, ser renovado, mudar a nossa mentalidade, ser transformado de fato para viver a promessa dele, viver tudo de maravilhoso que ele tem para nós. Em que momento a Michelle já se via sendo filha de um Deus vivo? Você sempre buscou pela palavra, você sempre foi cristã. Conta um pouquinho da sua trajetória aí para quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer. Quem é a Michelle de fato? Então, vamos lá. Nasci num berço evangélico, pai e mãe pastores, de uma igreja bem tradicional. Conheci meu esposo com 12 anos. Meu Deus! Gente, que benção! Ô, glória! Aos 16 anos eu casei. Então, casei aos 16 anos. Com 18 já tinha os meus 3 filhos. Porém, quando eu tinha completado 16 anos, eu tive a minha mãe acometida por um câncer de mama, útero, ovário, metástase completa. Ela foi diagnosticada em fevereiro e em outubro veio a óbito. Então, a partir dali, eu tinha 1 ano só de casada. Eu estava gestante, tinha meu filho de 1 ano, estava gestante de mais um. E minha mãe deixou 5 filhos, deixou 4 filhos, nós somos em 5, deixou praticamente assim, ó, 5, 7, 9, 11. Então, eu precisei criar muito cedo. Eu precisei criar os meus filhos, mais os meus irmãos. Então, eu criei 3 filhos e criei 4 irmãos. Nesse processo, você imagina, meu esposo com 22 anos, eu com 16. Então, assim, teve que recomeçar praticamente do zero. A gente teve que se organizar entre criar os meus filhos e criar os meus irmãos. Acho que foi uma das fases que eu precisei... que ali precisou ser modificada. Depois que eu tive meus 3 filhos, meus irmãos ficaram crescidos. Quando eu completei 7 anos de casada... com 7 anos, não, 5 anos de casada, foi aonde eu tive o meu conhecimento com Deus. Entendi. Mas você ali, você meio que se viu assumindo a responsabilidade? Assumindo a ou responsabilidade. Você que queria, de fato, começar algo do zero, recomeçar com uma família? Como você se via naquele tempo, então, naquela época? Quando eu completei 7 anos de casado, não foi 5, 7 anos de casado, eu tive uma separação com meu esposo. Nós tivemos uma separação pontual, que ele não tinha mais... Minha sogra falava que não tinha mais retorno. Meu pai era pastor, e ele falava assim, Michelle, eu acreditava em todos os casamentos, menos o seu.
Meu Deus. Chegou num ponto que a gente se separou definitivo, meu esposo foi embora para casa da mãe dele e eu fiquei com os meus filhos. E eu já comentei isso com bastante gente, os meus filhos eram pequenos, eles não lembram disso, eu sentei na mesa e conversei com meus 3 filhos. E eu falei para eles, a partir de hoje a sua mãe tá separada do seu pai, é meio que... eu vou tentar não borrar a maquiagem. A partir de hoje, seu pai e sua mãe não tá mais junto. Meus filhos tinham questão de, acho que 4, 5, 6 anos. Você vai ter seu pai, você vai ter sua mãe, mas nós somos separados. E mandei eles pra escola. A perua passou 6 horas, mandou pra escola. Quando foi meio-dia, a perua falou, a escola me ligou e falou, Michele, eu preciso que você venha na escola. Os seus filhos de anjo viraram demônio. Meu Deus. Eu conto isso pros meus filhos no café da manhã, eles não lembram. E eles não tinham esse perfil. Não eles tinha esse eram perfil. calmos, Era crianças era tudo... amorosas na escola, fazia massagem nos professores. Eram crianças de destaque. E eu fui na escola. A escola, a psicopedagoga falou assim pra mim, ó, mãe, os seus filhos são assim, eles são muito unidos, os 3. Até Sim. hoje eles são unidos. São muito mesmo. Mas assim, no intervalo, quando eles conversavam com amiguinhos, quem te deu esse presente? Foi minha mãe. Ah, então eles abraçavam. Ah, quem te deu esse presente? Foi meu pai. Eles esmurrava. Os 3, meus 3 filhos, se unia e dava... Eles brigavam entre si. Não, eles batiam na criança, que tinha Meu recebido Deus. um presente do Entendi, pai. Entendi. Então, o que Então, aconteceu? foi desenvolvendo algo neles. Instalou. Que eles Instalou. Começaram a, Assim, ó, a mãe... a reagir dessa Isso, maneira isso. negativa na escola. A mãe entre é os positiva, colegas. o pai é negativo. Então, foi a Entendi. partir desse momento que a escola, essa psicopedagoga falou, Michele, ela foi usada por Deus. Eu Sim. falo, ela foi usada. Sem dúvida. Traz seu esposo de volta, espera seus filhos pelo menos acrescentar mais uns 2, 3 anos. E depois ela falou, você vai criar filhos delinquentes. Eu trouxe Então, meus filhos imagina pra isso casa. para uma mãe Sim. escutar isso no momento que ela estava Sim, passando também, sim. porque eu ainda não sou mãe e eu creio que esse tempo vai chegar na minha vida. Mas eu tento olhar primeiro para a pessoa, para a mulher. Imagina uma mulher passando por uma crise no casamento, que teve um histórico onde as coisas aconteceram muito precoces, Muito né? precoce. Muito Você precoce. ali já perdeu sua mãe muito cedo, Muito já se cedo. casando, já sendo mãe, enquanto Sim. você estava se curando de algo, já vinha outro Já vinha turbilhão de outro. E tinha coisas, acabado né? de acontecer uma situação. Eu falo assim, ó, que num casamento hoje, quando uma pessoa se separa, eu falo, não é que aconteceu naquele momento, é que já vinha acontecendo. Nunca é do nada. Quando explodiu, é porque foi só a gota d'água para poder... E tinha acontecido uma situação que eu falei pra ele, eu não vou relatar agora, não foi questão de traição nem nada, mas foi uma questão de... Bastou pra mim falar, você vai embora pra sua mãe, pode ir embora, eu fico com os meus filhos, já era da área da enfermagem, eu não me posicionei como mulher, eu sempre falava pra ele, eu ganho mais do que você, então eu sustento os meus filhos, eu falava pra ele, eu sustento até mais 2, 3 famílias. A ponto que eu chegava, e ele foi embora. Tipo assim, eu consigo ficar sem você, Sim, eu me viro sem você, eu não preciso de você. Nesse ponto. Ele foi embora, quando eu fui pra escola, a escola falou, você vai ter que trazer seu esposo de volta, pelo menos por uns 2 anos, para seus filhos se recuperar, e vocês entenderem isso. E eu mandei ele voltar. Ele falou assim pra mim, ó, eu tô voltando por conta dos nossos filhos, não por conta de você. Sim, e abrindo uma aspas, isso acontece muito nos casamentos, né? A gente ouve histórias, a gente ouve pessoas, às vezes, falando, olha, às vezes eu me vejo mantendo o casamento pelo meu filho, pela minha filha, pela situação do momento, idade e tudo mais. E ele chegou a declarar com as palavras dele. Né? Nossa, ele falou assim, ó, eu vou voltar, eu não quero saber de você, não vou dormir com você, a gente tá aqui por conta dos nossos filhos, eu não te amo mais, eu não quero saber mais de você, é por conta dos nossos filhos. Eu falei, ok. E eu fui procurar um casal de pastor. Eu falei, pastor, por mim, eu não queria mais saber de casamento. Eu queria que ele fosse embora. Você, por exemplo, você com seu esposo, vocês também não congregavam em nenhuma igreja? Congregava. Você vê a que ponto chega. Estamos congregando na mesma igreja, mas com esse turbilhão. Então, eu procurei o pastor de uma denominação e expliquei o que estava acontecendo. Ele falou assim, Michele, você confia no meu trabalho? Eu falei, confio. Ele falou, então, você vai entrar na prova de 1 ano. Ele falou, se você ficar nessa prova de 1 ano e você passar, ele falou, seu casamento tá salvo. E o que é essa prova de 1 ano? E eu comecei. Explicar, eu vou explicar com poucas palavras. Ele Ah. falou assim pra mim: você vai começar a levar café da manhã pra ele na cama.
Não dormia Nossa. junto, não tinha relacionamento sexual, não tinha nada. Uma reconquista, seria? Uma reconquista. Ele falou, E então aí? você vai começar a levar o café. Que hora você levanta? Eu levantava às 6 horas para trabalhar. Você vai levantar às 5, vai fazer o café e vai levar na cama para ele. O que ele gosta? Suco de laranja, café, leite, pão, torrada. Ele falou assim, ó, você vai fazer como se fosse... Mas eu falei, ele não gosta de mim, ele não me ama, ele não quer saber de mim, não vou ter mais nada. Você também ferida, né? Ele falou, mas você vai fazer. E as primeiras bandejas que eu levei para ele na cama, ele não tomou. Eu tomei, porque ele falou que eu queria matar ele, que eu queria envenenar. Ele falava, dá pros nossos filhos. Nossos filhos falavam pra ele, mas não tem nada envenenada. Sim. Ele falou, como que você muda de uma hora pra outra? O pastor falava assim pra mim, toda vez que ele te der palavras de ódio, de rancor, de mágoa, você vai retribuir com amor. Toda vez que ele der uma patada, como ele você foi vai sábio. dar uma luva de amor. E a roupa dele, a pastora falava assim, ó, a roupa você vai lavar com sabão em pó do mais cheiroso, do Comfort mais cheiroso, vai passar 2 vezes no Comfort, vai passar a roupa dele, você vai... Nunca passei a roupa do meu marido. Eu comprava roupa que não precisava passar para poder lavar e já colocar no corpo. Não, você vai passar. Você vai comprar vouchers, você vai num salão de cabeleireiro, vai comprar ticket de voucher e vai dar para ele para poder... quem corta o cabelo dele? Eu falava, a mãe dele corta. Não, agora ele vai num salão para cortar o cabelo. E foram pequenas mudanças. Chegou uma hora que eu falei, pastor, eu não aguento mais. Eu não tenho retribuição de carinho, eu não tenho retribuição de amor. Reagindo, Nada. receptivo. Eu falava, pastor, Ele nem começou a comer o café da manhã? Tipo assim, depois de nada? algum tempo, ele falava assim, eu vou dividir. Metade você come, se não fizer mal pra você, aí eu como também. Sim. Porque ele falou, não tem como uma pessoa mudar. Por dentro, eu tava me explodindo. Por dentro, eu queria matar ele. Ele falava, Deus, ele não pode acordar morto? Pois é, mas olha só, eu vejo que isso nos ensina muita coisa. Eu falo pra meu esposo hoje, eu falo, Uhum. quantas vezes eu falo, Jesus, me perdoa, Senhor, graças a Deus. Eu obedeci. Que o Senhor não obedeceu as minhas ordens. Sim. Porque eu falei, nossa, essa noite eu podia dormir com ele e acordar morto amanhã cedo. Meu Deus. Tamanho era o ódio, tamanho era a mágoa, tamanho era o rancor. Mas é o que você planta, é o que você semeia. Você tem uma cesta, na hora que você vai plantar, eu falo isso pra todo mundo, você pode escolher o que você vai plantar. Na hora que você vai colher, não. Você vai colher o que você plantou. Isso é muito poderoso, Então, gente. Porque é a lei da semeadura é a lei na da semeadura. prática. Na hora que você vai semear, você pode escolher o que você Alguns quiser. chamam de ação e reação. Cada um tem uma maneira de identificar isso. Mas eu vejo que, olha só, num momento tão crítico, tão machucada, porque muitas pessoas também justificam seus atos na dor. Ah, eu tô agindo assim porque tal pessoa fez tal coisa comigo. Ah, eu tô agindo de tal maneira porque antes que eu fizesse isso, alguém fez tal coisa comigo. E naquele momento, sem dúvidas, você já estava sendo guiada, né? Sim. Ela teve a humildade de procurar ajuda. E isso, gente, é reconhecer que você, nesse momento, tá fraco. Precisa de um socorro. E ela procurou por uma pessoa. Eu procurei por um com casal de sabedoria, pastor, que graças com a Deus tinha ali sabedoria. uma intimidade com Deus que te orientou, né? Procurei outras a pessoas. reconquistá-lo. Procurei outras pessoas no campo de pastorado também. Algumas pessoas falaram, não, divorcia, separa, você é jovem, você vai Tem uma alcançar vida pela outra, frente. tem uma vida pela frente. Mas eu acatei as palavras da psicopedagoga. Michele, de filhos você vai criar delinquentes. Os seus filhos, aquilo ali ficou aquilo marcado acatou. em você. Então eu falei, o pastor que me acolheu, que falou, não, vamos dar 1 ano de tratamento. Ele falou assim, lembra de quando você conheceu seu esposo? Lembra o amor que você tinha? Aquele olhar apaixonado que você olhou para ele trouxe, a né, primeira vez, a vontade de estar com ele o tempo todo. Então, é esse amor que você tem que retribuir. Eu falava pra pastora, você tem certeza? Que eu tenho vontade de matar ele. Pois é, mas, gente, olha só como isso, de fato, tem muito a nos ensinar aqui. A Michele, num momento tão difícil da vida dela, eu admiro muito isso nela, e é algo que sem modéstia nenhuma, eu digo, eu busco cada dia mais ter o meu coração ensinável, ter essa humildade de aprender e de reconhecer que a gente sempre precisa de mais, sempre precisa de alguém, a gente sempre precisa avançar. E você ali, tão machucada, se sentindo rejeitada, frustrada, vendo os filhos sofrendo, o casamento destruído, ela decidiu tentar de novo, ela decidiu ter a humildade de se diminuir. Vamos entender que seria como se você se renunciasse ali também? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso, né?
Peraí, você quer andar comigo? Jesus falou isso, né? Você quer andar comigo? Renuncie-se a si mesmo. Sim. E venha. Mas ali no casamento, eu acredito que existem muitas renúncias também, na maternidade. Sim. Na paternidade, na profissão. Na profissão. Então, de algum modo, você vai encontrar aí uma maneira de se identificar com o que ela está dizendo, trazer para a sua história e pensar, poxa vida, isso aqui me ensina algo. Aonde eu não estou dando o braço a torcer? Aonde eu não estou fazendo a minha parte e tentando? Porque ela tentou, literalmente lutando pelo casamento dela. E detalhe, enquanto uma pessoa disse para ela buscar, para ela reconquistá-lo, para ela não desistir do casamento dela, muitas pessoas no meio em que ela confiava diziam, deixa pra lá, abandona, ele não te merece, seus filhos vão crescer com outro pai melhor que ele, você tá nova, você vai conseguir, você trabalha, você se sustenta. Gente, eu tenho aprendido muito e vou compartilhar isso com você, amiga, antes de você continuar. Quanto é importante a gente buscar ouvir somente a voz de Deus, somente a direção do Espírito Santo, somente o que a palavra nos ensina. E isso é o sinal, é a luz de Deus na nossa vida, porque ele é luz. Ele é, sem dúvidas, a clareza que você precisa. Só que o que acontece? Quando a gente ouve as pessoas, esse barulho em volta, a gente está ouvindo ruídos. E muitas vezes a gente ouve ruídos internos, que são ruídos que te derrubam. E a palavra de Deus, ela te traz a luz de volta, ela te coloca no caminho certo, é o endireitamento das veredas. Então, no seu caso, você ali teve a humildade e o seu coração já sendo ensinável, porque eu te admiro muito por isso, preciso honrar sua vida nesse sentido, porque eu aprendo tanto com você, mas é porque você se permite aprender. E ali no casamento, Deus atuando, né? Literalmente. Eu acho assim, e também o instinto de mãe, ele fala mais alto também. Aquela condenação. Aquela condenação, eu vou criar os meus filhos como? Com pai ou sem pai? Então, naquele momento, acho que eu me sacrifiquei, eu falei, vou me sacrificar, vou me dar essa chance de 1 ano, para poder ver se eu consigo, se realmente é verdade. Seu amor ali também, talvez nem era por você, né? Era mais pelos filhos, e por Deus também, né? Porque você coloca Deus em primeiro lugar. Sim. Durante 1 ano, passei por muitas coisas, não vou entrar em detalhes, foram muitas, tinha dia que eu queria gritar, E numa delas, o pastor falou assim pra mim, você tá preparada? Você tá numa das últimas fases. Eu falei, tô. Ele falou, você tem coragem de largar a sua profissão? Eu trabalhava em 3 empresas. Você tem coragem de deixar seus 3 empregos e atuar numa área que seu esposo atua? Para você mostrar para ele o carinho que você tem pelas coisas dele. Meu esposo foi criado em roça, em sítio. É uma pessoa matuta. Então, assim, eu sendo uma pessoa da cidade, então eu sempre quis mostrar para ele que eu podia. Esse é de roça, sítio, é caipira. Ai, Jesus me perdoa. Mas era assim que eu tratava. Mas era o que as pessoas diziam ali na época, né? Isso, São e termos eu falei, da época, sim. Né? Então, eu falei, bom, eu vou largar. Eu deixei, conversei com as 3 empresas. Falei, eu vou deixar as empresas de lado. E por uns 3 meses eu vou ficar com ele, trabalhando na roça. Então, eu ia pro interior, buscava, eu ia na roça. Olha, pensa 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, você cortar alface, couve-flor. No meio do mato. No meio do mato. Aquele frio de rachar. Eu falava, meu Deus, os dedos, você olhava assim, era só terra. Sim. Mas ia lá, totalmente colhia, diferente totalmente da sua ambiência, diferente. Né? Mexo com agulha, com seringa, com luva. Não tem nada a ver. Mas ia. Aí eu fui pro mato, colhia as verduras, vinha pra São Paulo, trabalhava na feira com ele de domingo, isso entregava tudo durante esse ano aí esses 3 meses de reconquista. Quando faltava mais ou menos 15 dias para terminar 1 ano, isso eu já contei para as meninas, faltava 15 dias para terminar 1 ano. A gente estava na mesa, eu, meu cunhado, meu esposo, e aí meu cunhado falou para mim, falou, nossa, Emerson, a gente notou muita diferença na Michelle, ela não grita com você mais, pelo menos na nossa frente. Ela não grita, não maltrata você, ela não xinga. E você tinha esse perfil mesmo? Eu tinha esse perfil. Era mais agressiva. Eu que terminava a última palavra. E olhando essa pessoa hoje, a gente não imagina isso, né, gente? E eu terminava a última palavra. E era para transformar tudo isso, o pastor falava, você vai cuidar do seu esposo com amor, com carinho, mas não é só atrás das câmeras. Você vai fazer isso na frente da mãe, do pai, dos irmãos. Ele fez uma palavra
palavra ríspida, você vai devolver com uma palavra de amor, você vai devolver com uma palavra de carinho. Eu falava, mas na frente, ela falou, não tem problema, você vai pensar sempre naquele primeiro momento que você conhecia o seu esposo. Aquele amor é que vai trazer na hora do ódio, de você querer, ele te deu uma palavra, você vai devolver 2, 3. Não, é sempre com amor, com carinho. Então, a família percebeu isso. Não era uma coisa, ficou uma coisa corriqueira, era natural. Eu comecei a fazer uma coisa natural porque eram tarefas que eu precisava ser cumprida. Passou a ser seu estilo de vida Passou a ser novo, meu seu estilo de jeito vida. ser E ele todo arrumadinho, todo engomado, cheiroso. Onde ele passava, as pessoas falavam, nossa, de cabelo cortado, barba feita, cheiroso. E ele? Ele falava assim, agora eu tô assim, nunca falava, é a Michele que tá fazendo. Entendi. Mas as pessoas percebiam, eu sempre queria que ele falasse assim, olha, foi a Michele. Não tinha isso. Ele se vangloriava. Meu Deus, gente. Aquilo, eu falava, Meu não, Deus. amor e carinho. Eu sempre pensava assim, o pastor falava, amor e carinho, o primeiro amor que eu reconheci ele. Ok. Faltava 15 dias pra terminar um ano. A gente tava jantando numa mesa. Seu ano dificílimo, já maravilhoso. Passando, você não via tanta Eu falava, Deus, falta 15 dias pra resposta. terminar. E eu falava assim, tudo que esse pastor pediu pra mim fazer, eu não tô vendo resultado. Mas eu falei, eu quero cumprir um ano que ele pediu. Pediu pra assistir muito Quarto de Guerra, pediu pra assistir muito aquele filme Prova de Fogo. Assiste Prova de Fogo mais de uma vez. Ele fala muito sobre reconciliação de casais, né? Até sobre o Último Homem, sim. Até o Último Homem, gente, indicação Homem. Então, ó. Quarto de Guerra. Esse filme é um filme que ele é básico, todo mundo precisa Quarto assistir. de Guerra, Prova de Fogo. Prova de Fogo e Até o Último Homem. Até o Último Homem. Uau, São 3 filmes, indicações, gente. Vocês vão assistir e vão contar aqui pra gente depois. 15 dias, sentado na mesa, jantando, meu esposo olhou, ou meu cunhado olhou pro meu esposo e falou, nossa, Hermes, a Michele mudou realmente. E o que agora? O que você sente por ela? Ela mudou você, mudou o casamento, o estilo de vida. Ele olhou meu esposo. Ele olhou pro meu cunhado e pra minha cunhada. Ela tá comigo porque ela quer. Faltava 15 dias pra terminar um ano de casamento. Meu Deus. Ela tá comigo porque ela quer. Tudo isso que ela tá fazendo é porque ela quer. Eu não pedi pra ela nada em troca, não pedi pra ela fazer nada pra mim. Eu tô com ela por conta dos nossos filhos. Meu cunhado começou a chorar, minha cunhada começou a chorar. Eu levantei da mesa, fui lá fora. Interior é tudo assim, dá pra você gritar, dá pra você chorar. Eu fui lá fora, gritei, chorei. Passei a mão no telefone e falei, pastor, acabou. Ali você já se viu derrotada. Ali eu falei pro pastor, acabou. Essa foi a gota d'água, a vergonha, a humilhação. Olha isso, ela tava ali se vendo no momento de... Peraí, eu tô aqui há um ano tentando. Há um ano. E aos 45 do segundo tempo, ele literalmente me rejeita na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Eu falei, pastor, agora já deu, pastor. Agora já deu, não vou fazer mais nada. A vontade que eu tenho de chegar lá e esmiuçar ele na ponta dos dedos, porque tudo que eu fiz durante esse ano não resolveu nada. Pra onde foi? Pro lixo? O pastor falou, Michele, respira, grita, chora. Faz o que você quiser. Meu Deus. Depois que você respirar, ficar linda, bonita, maravilhosa, você vai entrar lá com um sorriso maravilhoso. E você vai mandar palavras de bênção, de amor, de carinho pro seu esposo, pro seu cunhado e pra sua cunhada. Eu falei pro pastor, você tem certeza? Falei, tá faltando 15 dias pra terminar toda essa prova. Eu não vi absolutamente, dormindo separados, jovem. Dormindo separados, eu falei, pastor, e agora? Ele falou, não, Michele. Você literalmente não via o resultado. Não via resultado, porque eu falei, uma pessoa que come do melhor, eu tirava a comida pra ele no prato, fazia uma coisa que hoje as mulheres não fazem, literalmente não fazem. Eu vejo isso, às vezes o marido quer, não, pega você tem 2 mãos, quer tirar, tira você esse aleijado. É isso que eu vejo. E hoje, às vezes, eu falo, é uma questão de delicadeza, de carinho. Ok, entrei lá, fiz o que o pastor e a pastora pediu, dei palavras de amor pra ele, pro cunhado. Meu cunhado falou, olha, Michele, eu na sua pele, eu não sei o que eu faria. Mas eu não poderia estar ouvindo as pessoas de fora, porque eu tinha uma pessoa que estava ali. Se eu tivesse sozinha, Tayla, eu não teria aguentado. Não teria. Mas quando você tem uma pessoa de Deus que tá ali, ó, não, Michele, é assim, vai por esse caminho, faz assim. Terminamos o jantar.
E as lágrimas, elas corriam, mesmo que eu não quisesse, porque eu estava muito machucada, Incontrolável. muito ferida. Eu não esperava aquela reação. Naquele momento daquele jantar, Meu Deus. eu esperava que ele falasse assim, não, essa é minha esposa, ela me reconquistou. Ali eu falei, bom... Você pensou que Deus... talvez fosse o seu momento de glória Exatamente. ali, né? Que você ia ser recompensada publicamente. Mas assim, ó, às vezes, Deus não quer te dar um momento de glória. Deus quer te dar a eternidade de glória. Sem dúvidas. Você quer só aquele Sem momento, dúvidas. mas Deus tá preparando pra você. Eu tô com 20, vou fazer 26 vezes. 26 anos, eu casei em 97, fazer 26 anos de casada. De lá pra cá foi só glória. Sim. É lógico, tem seus momentos. Sim. Tem dia que você quer... eu falar pro marido assim, eu vou colocar você ali numa caixinha, eu vou trancar e vou levar a chave. Mais tarde eu volto. Sim. Mas são coisas do casamento. Sim. Mas tem outro ponto aí que eu já vejo assim, em você, principalmente te conhecendo pós essa temporada. Mas peraí, durante esse ano todo, a Michelle estava ali lutando pelo casamento, pela família dela, né? Sim. Os filhos estavam envolvidos, era Sim. toda uma Sim, descendência, era né? todo, São pessoas ali que hoje, olha só, que bênção. Eu saí da casa do meu cunhado e voltei para São Paulo. Porque foi um daqueles dias que eu tava fazendo compra na roça, vindo para São Paulo. E eu voltei. Eu não falei nenhuma palavra com ele. E ele também não falou nenhuma palavra comigo. Nessa viagem, as lágrimas, elas só escorriam. Eu não conseguia mais chorar, não conseguia. Já tinha chorado acho que tudo. E vim embora para casa e dormi. O pastor falou assim para mim, Michelle, você rompeu a última barreira que você precisava romper. Ele falou... Com humildade. Com né? humildade. Ele falou assim, esse era o momento que eu precisava que você chegasse. Demorou, foi quase no final. Mas eu precisava desse momento para validar a prova que... Tayla, de manhã cedo, nós dormimos em cama separada. Quando nós levantamos, eu acordei com outro marido. Não era aquele marido, era outro. Meu Deus, até eu fiquei surpresa aqui agora, eu gente. Acordei com outro marido, era outra pessoa, era outro pai. Aí ele já levantou, já levou café pra mim, já deu palavras de carinho, o jogo de amor. virou. Eu falei, nem vou ligar pro pastor, que eu devo estar sonhando. Porque o pastor falou assim pra mim, Michelle, eu preciso de validar isso em você. E esse era o momento... Meu Deus. Esse era um momento crucial. Você não pode xingar, não pode. Deus. Você precisa devolver, retribuir com amor. E assim, Tayla, eu falo, hoje, quando eu olho, quando um casamento... Estão entendendo, gente, o que aconteceu? Precisava. Então, às vezes você quer aquele momento de calor, aquele momento de carinho, você quer que as pessoas te aplaudem, você quer aquela conquista na hora. Não, Deus quer te dar uma conquista pro resto da vida. Tá, mas tem uma coisa aqui, que eu vou falar isso, mas talvez você não... Eu acredito que você tenha Porque você visto não me isso. conheceu no casamento antes. Mas é aí você me conhece agora. Mas é aí que tá. O que eu quero trazer, que eu vejo nisso tudo, que sem dúvidas isso vai, de algum modo... te ajudar a enxergar algum ponto aí na sua vida, no seu dia a dia. Pode ser no trabalho, a gente não sabe qual é a sua situação. Mas durante um ano, a Michelle, enquanto ela se humilhava e ela buscava algo de Deus, uma recompensa, uma transformação, uma cura no casamento dela, quem estava sendo curada era a Michelle. Era eu. Porque eu vejo esse sacrifício e a palavra de Deus nos ensina isso. O jejum e a oração, por exemplo, nada disso transforma Deus. A tua oração não vai mudar Deus, mas ela muda você. O jejum transforma você. O servir, a oração, a busca, isso tudo, isso sempre vai estar transformando quem busca. E olha só que coisa impressionante. Eu estava, acho que ontem mesmo eu estava em oração e num devocional de manhã e durante essa semana toda, Deus tem ministrado a minha oração ali, a palavra de Daniel. E eu li uma palavra que ela veio muito de encontro a isso. Que acredito que você que está em casa, talvez você pensando assim, gente, mas espera aí, mas como que ela ouviu Deus? Como que esse cara sabia que durante um ano ela ia passar por esse processo e tal? Quando as pessoas de fato têm intimidade, buscam por um relacionamento com Deus, a palavra nos ensina isso e ela nos garante. A gente consegue, através desses avanços, dessa busca constante, ter a revelação dos céus. Ele nos revela tesouros ocultos, informações privilegiadas. Então, essas pessoas literalmente são usadas para nos guiar, para nos ajudar, porque elas já estão
num momento em que elas já passaram por fases que talvez nós estamos passando ou parecidas, estão ali para nos guiar, né? E em Daniel 10, eu até abri, enquanto você falava, eu abri aqui, porque você que está em casa, acredito que vai falar com você. Daniel, ele fez um jejum de 21 dias, e durante esses 21 dias, ele foi firme, ele orava, ele buscava, e ele, quando ele encerrou os 21 dias, ele esperava algo de Deus, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E ele clamou ao Senhor, peraí, meu Deus, por que não está acontecendo nada aqui comigo? Estou resumindo para vocês. Mas ali Deus falou com ele. E olha só como Deus falou com ele. Deus falou com ele em Daniel, olha só, Daniel 10, 12. E então me disse... Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde o E eu primeiro vim dia. por causa das tuas palavras. Sabe quem dizia isso para Daniel? Um anjo. Enquanto Daniel estava ali, lutando, guerreando, para que algo fosse rompido na vida dele, no mundo espiritual, acontecesse a favor dele, estava acontecendo uma resistência espiritual. E essa resistência impedia ele de ver o milagre, de ver as coisas acontecerem, de ver os resultados acontecerem. Porém, tem um tempo determinado para que algumas coisas se rompam. E enquanto isso acontecia, Daniel estava sendo forjado, ele estava avançando, ele estava sendo transformado. E quando a gente traz isso para a história da Michelle, os anjos estavam lutando por você sim. e com você durante um ano. Um ano. E durante esse ano todo, essa resistência também acontecia, que é a oposição, né? Que é o que tenta prender, impedir você de ser abençoado, Porque de viver aos aquilo. olhos Porque há um poder na família. Sim, Família sim. é um projeto Sim, perfeito de Deus. Eu falo. E o inimigo, ele tenta fazer o quê? Destruir a base, destruir a sua casa, destruir a sua família, o seu casamento, a sua intimidade, a sua vida com seus filhos. E olha só, o nível de guerra. E aí você pensa, peraí, um ano eu vou passar por isso tudo, mas quando você passou, ela falou, meu Deus, foi só um ano. Foi só um Valeu ano, a pena. Valeu a pena. Né? Porque hoje olhar o Emerson, olhar os meus filhos, de como as meninas cuidam do pai. Às vezes não, meu esposo faz a barba, faz o cabelo. À noite, eu chego cansada, vou dormir. De manhã cedo elas falam, nossa, pai, você tá com uma pele bonita, gostosa. Eu falo, meu Deus, eu fui dormir com ele, eu nem vi, elas perceberam. Sim. Então você vê a delicadeza que as meninas têm com o pai. A Jéssica e a Joyce é o xodó do Emerson. Eles também foram transformados ali crianças, Foram transformados, né? Crianças. Sim. Então eu falo assim que foi um período que eu precisei ser moldada. Eu tava esse final de semana... Curada, né? Curada. Esse final de semana eu tava no mercado e eu vi um casal. Já era um casal de meia idade. O marido falou assim pra esposa, ô bem, que será que eu levo? Será que eu levo esse? Será que eu levo esse? Tô com a vontade de comer essa comida. E aí eu vi quando ela virou pra ele e falou assim, você é aleijado? Você tem mão, você tem braço no meio do mercado. Sabe, eu fiquei com tanta vergonha. Você ficou constrangida. Eu fiquei constrangida, porque ele falou num gesto simbólico, com tanto amor. Eu vi o amor dele pra ela. Mas ela não viu. Não reconheceu não isso reconheceu. Ali na hora. Ela falou, você é aleijado? Você tem mãos, pernas, você tem olhos? Pede pra alguém fazer, faz você mesmo. Então pede uma comida pronta, eu sou sua empregada. Eu fiquei assim, meu coração se entristeceu naquele momento, porque eu falei, quantas coisas, quantas oportunidades ela acabou de perder naquele momento para ele. Meu Deus, muitas. E ali você entra E ao mesmo tempo, quanta dor ela gerou também. Sim, nele, né? sim. E eu tenho visto isso, recorrente. Sim. Mulheres que saem sozinhas não, mas quando estão junto, às vezes a mulher, a impressão que eu tenho, Tayla, é que fica um bloqueio que você não consegue ver. Porque o marido, às vezes, ele não tá falando, mostrando que você é uma empregada. Não, Sim. É um elogio ali. Sim. Olha, eu ele queria tá tanto. reconhecendo. Ele tá reconhecendo. Olha, eu queria tanto que você fizesse essa comida pra mim. Eu tô com uma vontade de comer uma lasanha. Fazer eu sou sua empregada? Sim. Então, assim, eu aprendi muito. Foi um ano ali para mim ser moldada, para mim aprender muita coisa, para hoje poder levar para outros casamentos, para outros casais de uma maneira diferente, maneira agradável, alegre,
Hoje, do jeito que meu esposo conversa com os amigos, eu falo como é bom. Sim. E tudo isso ia ser jogado no lixo. E o Emerson foi tratado ali também. Ele Foi foi tratado. transformado, foi curado também, Porque aquilo ia ser jogado no lixo. Ia ser uma mulher, mais uma mulher separada, mais um esposo separado. Mais filhos mais sofrendo filhos nesse sofrendo mundo aí, nesse mundo, porque o Júlio César é apegado a mim, mas as meninas, as duas, é assim, apego do Emerson. Às vezes eu ligo, pego o celular do meu esposo e ligo para minhas filhas. Aí elas atendem, oi amor, oi pai. Eu falo, não, é sua mãe. Mãe, o que você quer? Porque assim, a vontade que elas têm de ouvir a voz do pai, de conversar, de sair. Esse amor foi restaurado ali, Foi restaurado. Né? Foi restaurado. Eu falo que o Senhor, ele é maravilhoso. Ele tem seus meios. E quando a gente deixa se abrir para o novo, quando a gente não é resistente, porque uma coisa é Deus querer te tratar e você se fechar. Não preciso, eu já aprendi tudo que eu precisava, Sim. eu já busquei todos os caminhos, então não vou testar mais uma vez. Sim. Mas quando você é aberto a ser ensinável, a ser tratada, e não, eu vou deixar o Senhor ver o que Ele quer comigo. E isso vem muito de encontro, porque é onde eu fico mais maravilhada ainda com o que o Espírito Santo faz, né? Mas a gente não se acostuma com a atuação dele, com a generosidade, enfim. E Romanos 12 fala muito disso, né? Você se permitir ser renovado, você se permitir ser transformado para viver a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Não é assim, olha, eu tenho uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para você, é só você querer e você vai viver, não. Você querer é um passo, você buscar é outro passo. Você se permitir ser renovado, você se permitir ser moldado, isso faz parte de um processo para que ele venha com algo novo sobre a sua vida, né? Que é literalmente o que a gente aprende com o ensinamento, por exemplo, do vinho novo no odre velho. Ele não suportaria. Se caso o seu casamento fosse restaurado ali, quando você reconheceu, meu Deus, e agora? Meus filhos, eu preciso reconquistar meu casamento? A intenção de reconquistar o esposo era pelos filhos. A intenção não era nobre naquele momento. Porque ela só não enxergava. Porque tinha muito ruído. Tinha muita dor. Tinha orgulho. Tinha mágoa. Tinha a falta da liberação de um perdão genuíno, verdadeiro. Então, ela precisou ser transformada para viver algo maior na vida dela. E eu vejo de verdade essa palavra literalmente se cumprindo na sua vida, né? E hoje, assim, você de fato vive uma realidade totalmente diferente. Eu sou testemunha. Porque quem vê fala assim, olha, ele parece seu irmão, parece seu amigo. Não, é meu esposo. Sim. E qual é a maneira de como você vê que esse ensinamento hoje se aplica na Michelle, transbordando na vida das pessoas? Porque você, automaticamente, você visualiza... Ontem mesmo, na clínica, a gente estava falando sobre um caso, né? A gente não vai contar aqui, obviamente, casos de pacientes, mas de um casamento sendo destruído porque a esposa era mais abusiva e às vezes... por falta de comunicação, por falta de se olhar um pouco mais, de conseguir entender o outro, entender a raiz de problemas, coisas vão se prolongando. E tem pessoas, gente, que literalmente chegam à morte. Porque se manifesta no nosso organismo. Sim. Se manifesta na nossa carne, nos nossos órgãos, rins, fígado, o rim é o primeiro pâncreas. Cada um é o centro de alguma reação que tem fundo emocional também. E a gente tem estudado e aprofundado nisso, né, amiga? Sim. Então, a Michelle, ela atua nisso com liberdade. Eu também, graças a Deus, consigo atuar nesse ambiente. Mas a gente reconhece muito além. A profissão na saúde, ela só nos permite acessar essas pessoas, né, amiga? A gente entende como isso. Como que você se vê nesse lugar, então? Porque você cuida de pessoas maravilhosas. E você, graças a Deus, você... Sem dúvidas, você é uma pessoa que, onde você chega, você é luz. Eu sempre falei isso pra você. Ontem mesmo eu falei de novo, eu falo sempre. Porque a gente tem um clima totalmente diferente trabalhando e atuando. E a gente vê a recompensa na transformação, na cura, na saúde dos pacientes chegando e falando, nossa, eu tô melhor. Nossa, como resolveu minha vida. Né? Como que você se vê nisso tudo? Hoje... Depois que você tem desbloqueios, fiz método CIS, fiz alguns métodos. Então, quando você vê que você não tem como se esconder mais, né? Eu sou uma pessoa... para mim, hoje, tá atrás de uma câmera, tá atrás...
maquiada, produzida. Tudo é um processo. E é um Tudo processo lindo de se ver, tá, gente? É um processo, porque a vida toda eu quis ficar por trás das câmeras, nos bastidores. Você pode atuar, não, mas eu fico aqui. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você transborde no que você sabe. E hoje eu estava conversando com um também casal. Não é um esforço, não é uma obrigação, né? Não, Isso é orgânico, coisa, a gente vai sendo natural. essa pessoa naturalmente. Não é assim, natural. eu tenho que transbordar hoje. Não é isso, né? Tem dia, você automaticamente tem dia essa que meu esposo pessoa. fala assim, hoje a gente não vai poder dormir. Eu falo, ok, nós vamos cuidar de um casal. Aí eu falo, meu Deus, tem certeza que nós vamos dormir? Não, nós vamos real, cuidar gente. de pessoas que precisam ser cuidadas. Uhum. Hoje eu vendo meu esposo falar isso pra mim, é muito lindo, é uma coisa gratificante. Então você vai, você cuida, e depois você vê a transformação que a pessoa fala, olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, conversado comigo, esclarecido, mostrado que a gente não estava vendo. Pirulito, era só dar um pirulito para mim, um pirulito para ele, e estava tudo resolvido. Porque às vezes são pedacinhos de algumas coisas que tem que ter alguém de fora, com o olhar de fora, para poder olhar. Sim. Então eu falo, Senhor, eu transbordo. Hoje eu transbordo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sentimental, familiar, na área da saúde. Bom, na área da saúde. É outro podcast, basicamente. Tanta coisa maravilhosa. Na área da saúde, eu converso com a Tayla, eu falo, Tayla, aquilo ali, ó, precisa de uma transformação. Vamos tirar Aí aquilo. a gente foca. E é muito engraçado, porque realmente a gente olha, onde eu falo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque muitas vezes a gente se sente totalmente incapaz e ele te abre o olhar ali, é o rasgar do véu, né, amiga? E o paciente chega numa anamnese, no primeiro papo ali, é como se você já passasse um raio-x. O raio-x e já entendesse aonde está cada fonte de cada coisa. Ontem você chegou na clínica, a Tayla falou, Michele, eu falei, Tayla, aqui, vem cá. Ontem. Vou pegar você, vamos fazer 3 coisinhas aqui. E hoje ainda ela vai ser minha paciente também. Porque o que acontece, gente? Acredito que nada é desperdiçado aqui nesse papo, né? E o que acontece? Eu vejo muito isso. Teve um momento na minha vida em que eu adoeci. Muito. A Michele sabe que eu venho passando por uma recuperação, né, amiga? E eu me vi entregue. Literalmente entregue. Isso tem mais ou menos 2 anos. O que acontece? É maravilhoso cuidar das pessoas. É maravilhoso atuar na área de saúde. Apesar de que no Brasil é muito difícil. Existe uma desunião muito grande. Sim. Existe uma desonra dentro das classes. Classe desonrando a própria classe. Mas, ao mesmo tempo, quando você entende que é muito além do que você que não é sobre a Tayla, não é sobre a Michele, isso te fortalece. E a gente se vê na obrigação de estar bem para cuidar de fato. Porque maior é o que serve. Então, quando você entende que é servir, que não é uma troca, que não é um produto, né? Acho que é um pouco disso, né? Que não é um produto, não é assim, vem aqui, você compra e eu te entrego. Não. Eu tô cuidando de você. Você também passa a olhar para isso com outra ótica, com outro valor. E é onde eu me vi na obrigação de, poxa vida, eu tô cuidando de tanta gente, sempre buscando fazer o melhor, ensinando, dando aula, ensinando profissionais, cuidando de profissionais, porque os profissionais também estão doentes, a gente sabe disso e ninguém fala disso. E eu me vi pedindo socorro para os meus colegas. E é onde a Michele entra na minha vida. A Michele me atendeu em um dia em que eu fui fazer uma reunião de negócios com ela, tá? Era uma reunião de negócios, gente, eu juro. E eu cheguei lá, você pode contar, amiga, não tem problema, pode contar. Porque eu cheguei lá, gente, pra morrer. Tipo assim, eu não tava bem. 40 dias de uma hemorragia grave, endometriose no estágio, assim, no auge de sofrimento. E ela conta, pode contar, ela conta que ela tava esperando uma princesa chegar lá, que ela falou, quando ela foi contar depois, ela falou, amiga, eu achei que você fosse chegar aqui impecável no salto fino, do jeito que eu sempre vi e já imaginava, e você chegou acabada, pedindo socorro. A gente tinha feito vários encontros, nenhum deram certo, acho que quase um mês fazendo... Correria, a agenda não batia. E aí um dia ela me ligou, ela falou assim, eu preciso conversar com você hoje. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje.
Ela falou, eu tô numa situação que eu tô com muitas dores, eu tô com uma hemorragia intensa. E eu falei pra ela, eu levanto da cama se você puder me receber. Falei, E foi o que eu agora. fiz. Falei, pode vir agora que eu Foi. cuido de você. Quando ela Foi. chegou na clínica, eu falei, meu Deus, essa não é O a bom é que ela Tayla. é minha amiga, ela me zoa, tá? Mas Eu falei, a tava pessoa mal. chegou acabada, mas destruída. Gente, destruída mesmo, é porque a gente não posta essas coisas, né? É, com o olhar todo inchado da pessoa que tinha chorado a noite toda, toda inflamada. Fraca, Fraca, anêmica, anêmica. Eu falei, não. acima do peso, porque eu ganhei 18 quilos no total. E foi... Eu cheguei ali no momento de... Eu tava entregue. Foi literalmente... Fui guiada por um anjo Foi. que me levou até você. Eu falei pra ela, você Ela deita mora... aí na maca. A clínica é do lado da minha casa, É. né? Só pra complementar, mas, tipo, foi muito... Foi. Eu falei, você deita aí na maca. Eu falei, deixa que eu trato de você. Tratei dela. E no outro dia, quando você fez que eu perguntei pra você como é que você tá. Que eu até fiz uma postagem. Foi. Isso é gratificante. Sim. E foi naquele momento que a gente se conectou. Depois você Foi naquele dia que tudo mudou, Foi naquele né? dia que tudo mudou. Foi. Eu vi a transformação na sua vida. Eu vi o que o ozônio faz. Você Exatamente. fez o ozônio sistêmico, auricular, foi. fez retal, fez tudo. Eu fiz o protocolo de ozônio completo. Foi. Falei, pronto, amiga, pode ir embora. E tipo assim, era literalmente o que faltava a Tayla fazer. Todos os tratamentos que vocês imaginarem, eu busquei. E fiquei muitas semanas e semanas sem conseguir trabalhar, sem conseguir atender, sem conseguir ajudar outra pessoa. E nisso, você também vai sendo tratado. Então, nesse lugar, a gente se vê, poxa vida, eu preciso de ajuda. E é muito o que eu falo pra ela. Amiga, eu preciso cuidar de você. Você, tipo, eu quase amarro ela e eu falo, vamos fazer suas coisas. Mas é porque é uma cuidando da outra e ambas também entendendo a responsabilidade disso, porque literalmente ultrapassa o nosso auto-amor, né? E eu fico muito... Primeiro, é uma honra ser sua amiga. Imagina, é toda minha, ser sua amiga. Eu amo você. Sei que você me ama muito também, sei, enfim, você mas é puxa porque... meu cabelo, você puxa minha orelha. E eu vejo que é onde Deus une os propósitos. E Ele une mesmo os propósitos, né? Você tem uma... Como profissional, não tenho o que falar. Mas, antes de tudo, eu enxerguei a Michelle, o coração, sabe? E você, ao mesmo tempo, tem essa coisa de olhar pra gente e reconhecer. Você não precisa ficar se explicando. Ah, eu faço isso, isso, aquilo. Ah, eu sou aquilo, aquilo. Não, peraí. Eu tô te vendo. Eu sei quem é você. E é isso que Deus diz sobre você. Só que muitas vezes você quer se ver com seus olhos. E eu falo muito isso. Senhor, me ajuda a me olhar com seus olhos, com a sua ótica. Me ajuda a chegar nesse nível. Eu quero entender como o Senhor tá vendo tudo. Né? Porque às vezes a gente não consegue. E fica tão simples. Muda tudo. Muda tudo. O que mais mudou pra você? Principalmente nessa vida com Deus. Porque ali você se aproximou de Deus de uma outra maneira, né? Sim. Quando você tem um coração ensinável, às vezes eu falo, eu faço uma coisa, não dá certo, eu faço outra coisa. Não, peraí, Deus. Você quer me dizer alguma coisa? Sim. Eu já bati uma vez na tecla, não deu certo. Eu já bati duas, não vou bater a terceira. Eu sei que Deus quer me dizer alguma coisa. E meus filhos e meu marido falam assim, olha, não brinca com a mãe. Se brincar com a mãe, ela conversa com Deus. E é assim, eu tenho esse papo com Deus. Eu aprendi, é tão simples, é tão fácil, é tão leve. Às vezes a gente é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. A gente passa por situações de teimosia. Isso o que Deus quer falar com você? O que nós falamos ontem? Vamos fechar um ciclo para abrir outro? Exatamente. Deus não vai deixar você abrir outro ciclo sem você. É bagunça. Gente, isso é muito poderoso. Bagunça. Porque pode ser, às vezes você pensa assim, peraí, é uma situação tão boba. Pra que eu vou me preocupar? Deixa Deus fazer. Tem coisas que são sobrenaturais. Fazer um anjo aparecer na sua frente é sobrenatural. Fazer, sei lá, uma montanha se mover é sobrenatural. Mas você conversar, você comunicar, você andar, você pegar, encher um copo d'água e beber, é natural, é você quem faz. E a gente estava falando sobre água isso. Por você tá com sede, eu não posso matar a sua sede. É a sua decisão. E diante dos céus, a gente precisa decidir o tempo todo, se posicionar o tempo todo. E é sobre isso, né, amiga? É encerrar literalmente um ciclo para começar o outro. É o que eu estava falando ontem para ela, porque de fato a gente trabalha junto, a gente faz muita coisa juntos. E eu falei, amiga, aqui é literalmente encerrar algo para recomeçar algo. E vamos respeitar o ciclo de cada coisa, porque nós amamos exatamente essa maneira que Deus nos ensina a viver
pela ótica dele, pelo ensinamento dele. E você... A gente tem os nossos olhares materiais, mas o Senhor tem o olhar dele espiritual. Exatamente. Que a gente não consegue enxergar. Você vê, 1 ano eu lutando pelo meu casamento, eu não tava enxergando. Eu falo que assim, hoje eu falo pros meus filhos e falo pro meu esposo, como é bom ser casado. Sim. Como é bom, você vai casar. Eu abençoo sua vida em nome disso. Benção, gente, vou me casar. Eu falo, como é bom ser casado, como é bom você ter uma pessoa pra você falar, é meu esposo. É meu amor, é meu companheiro, é meu amigo. Pra sempre. Pra sempre. Eu falo assim, hoje a gente é muito mais amiga, é muito mais companheira de quando a gente se conheceu. Muda tudo junto. Muda tudo. E quanto mais tempo vai passando, vai ficando melhor. Porque um olha nos olhos do outro, já sabe o que tá... esses dias, não sei o que a gente falou. É intimidade. Nós falamos a mesma frase no mesmo tempo. Os meus filhos ficam assim, hã? Vocês estão fazendo com telepatia? E o mais bonito, vira referência para os filhos. Vira referência para os filhos. Vira referência. Será que você está sendo referência para alguém na sua casa? Será que você está sendo referência para alguém na sua família? Eu acho que a gente tem muito a aprender, sabe? E eu quero muito, sem dúvidas, a gente precisa voltar em um episódio aqui só para falar sobre saúde. Sobre tudo que acontece nos nossos bastidores. Se você, de repente, né, eu acredito que sim, contanto que o nosso público está aqui porque se identifica com a gente de algum modo. Se você quer ouvir um pouco mais, entender um pouco mais de como funciona a saúde integrativa, a ozonoterapia, a estética orofacial gerenciada de um modo integrativo, tudo isso, o rejuvenescimento da saúde, a vida sem medicamentos, que é o que a gente busca, né? Comentem aqui que a gente quer entender um pouco mais de tudo que vocês estão gostando, pra gente voltar, porque com certeza a gente vai voltar pra fazer isso, né, amiga? Sim. E eu quero muito te agradecer quanta generosidade, sabe? Porque falar disso eu sei que não é fácil. Não. Eu sei que não é fácil. Porque toca em ferida, né? Toca em ferida. Em feridas cicatrizadas, mas são feridas. Sim. São poucas as vezes que eu conto em detalhes o que aconteceu sobre o meu casamento e consigo não sair do meu corpo. Sim, porque, com paz. Com paz. Porque, curada, né? Curada, porque foram 1 ano de... são detalhes... o microfone, isso. São detalhes que às vezes eu conto para pessoas mais íntimas, que a pessoa que está ouvindo, ela chora. De saber o que foi passado. É que aqui o tempo é pouco, não dá para ampliar. Mas foi 1 ano que eu fui tratada. Não foi meu esposo que foi tratado. Sem dúvida. Foi eu que fui tratada. Hoje, eu tenho meu salário, meu esposo tem o dele, cada um. Mas assim, é junto. Eu falo para ele, meu bem, eu preciso... É de vocês. Ele já transfere na minha conta. Hoje mesmo ele falou para meus filhos, transferi tudo para conta da sua mãe. Meus filhos falam, pai, mas não ficou nada para você. Porque não é tem, tudo de vocês, porque né? é nosso, é nosso. Ele estava numa situação esses dias que ele deixou o cartão no carro. E eu falei para ele, manda o Pix para mim, que da loja de onde você tá, eu já faço pagamento. Não tem isso. Ele sabe o quanto eu ganho, eu sei quanto ele ganha, não tem mais essa divisão. Vocês entenderam que são... Sim, é um só, é uma soma. Não é uma coisa de você... Não importa quem ganha mais, quem ganha menos. A mesma coisa. O que você teria para dizer, assim, para alguém em casa que tá passando por alguma crise no casamento? O que você diria para essa mulher ou para esse homem? Ou e para os filhos também? Hoje, para a mulher, de verdade, você é uma dama, você é uma rainha. Eu não carrego uma sacola hoje. Eu não carrego, literalmente, aquela coisa de esforço, pegar pau, pegar pedra. Não. Eu tô no mercado, a sacola tá ali pesada, eu nem me preocupo mais. Porque eu sei, são detalhes. Parece que não é nada. De verdade, Tayla. Mas muda tudo. Porque você é a rainha, você é a princesa, você é amada. Se permita ser essa pessoa, né? Se permita isso. Meu esposo fala assim pra mim, não vai pegar azeite não pesado. Eu falo, não vai pegar um coco. Um coco que não é tão... Não, pode deixar que eu pego. E pensar que antigamente eu levava casa nas costas. Sim. É desnecessário. Sim. Ele tá falando assim, já que você vai pegar peso, então pode pegar. Sim. Você não me dá amor, não me dá carinho, então carrega os pesos da vida. É você se permitir servir, sim, entendendo que você também será servido, sim, porque maior é o que serve. Então sim, a gente precisa sim, entender que não é só submissão e não é prestação não é escravidão, mas é você se dispor a praticar uma linguagem de amor diferente. Eu acho que é isso, né? Tayla, eu vejo os olhos dele como brilha.
quando ele vai tomar um banho e quando ele sai do banheiro lá na cama, tá a roupa dele pronta, dobradinho, cueca, calça, blusa. O dia que eu tiro um prato pra ele de comida, é um cuidado. Os olhos dele, tem dia que eu falo, poxa, hoje eu não fiz nenhuma ação de amor, porque todos os dias tinha uma ação de amor pra ser feita. Além de todo o cardápio que eu tinha que fazer, ainda tinha uma ação de amor. O pastor do casal falava pra mim, você fez a ação de amor do dia, Michele? Tinha algo a mais, né? Tinha algo a mais. Não era só o café da manhã, o almoço, a roupa. Sim. Não, eu tinha que sempre fazer, escrever um bilhetinho, abraçar. Olha, você é amado, você é querido. É um exercício diário, né? Eu acredito que em todas as relações a gente precisa se dispor a fazer algo a mais, sem esperar nada em troca. E não esperar algo para que você reaja. A atitude está em você, a decisão está em você, né? Nossa, eu tô muito feliz com o nosso episódio. Eu que tô feliz. Eu quero muito te agradecer. Imagina. Você sabe que as portas estão abertas. Muito obrigada. Eu quero só... Hoje, quando eu saio para alguns lugares com meu esposo, quando eu vejo algumas atitudes, eu falo, Deus, como que eu posso ajudar a outras pessoas a mostrar para ela que de verdade, quando você é uma dama, quando você é uma rainha, quando você fornece o amor, você vai receber. Quando você fornece, mas eu já fiz de tudo, eu já fiz literalmente é esse termo que eu ouço, esse cavalo, é esse termo que eu ouço, eu já fiz de tudo. Grosseiro. Não vai mudar, Michele, pau que nasce torto, morre torto. E não é assim. É porque ali, finalizando, assim, para você entender em casa, não é você que se muda. Não é a sua atitude, não é um livro que vai te ensinar alta performance, que vai te ensinar, sei lá, 30 dias para transformar a sua vida. Peraí, você não tem esse poder. E não se iluda, se tá dando errado, não fique triste. Mas quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus que atua na sua vida e ele te transforma. E aí, com ele, você vence tudo, você consegue tudo. E é isso muito que aconteceu na sua vida, né? Eu vi pessoas falar pra mim assim, nossa, Michele, desiste. Sim. Porque você acaba Não ouçam essas pessoas. Não ouça. Eu acabava conversando com pessoas e falava, você ainda tá nisso? Sim. Mas aí eu olhava pra vida da pessoa, tinha um casamento destruído, era solteira, já tava no segundo casamento, eu falava, não, eu não posso olhar pra essa pessoa. Eu tenho que olhar pra uma pessoa que tem autoridade, que tem experiência. Cadê, como que eu posso dizer, a prova dos dias dela? Não tem. Então, eu falava, não. Mas dava vontade de... Eu acho que, em resumo, é isso, gente. Você que está em casa, não ouçam os ruídos, não ouçam os comentários, busque ouvir, nem a sua voz interna, às vezes ela é vilã. Ouça a voz de Deus, busque na palavra, busque em pessoas que são autoridades no que estão dizendo, e a gente espera que esse episódio tenha edificado a sua vida, tenha te ajudado em algo. Comentem. Como tá seu Instagram? Meu Instagram tá Michele Oliveira Oficial. Michele Oliveira? Michele Oliveira. Mas a gente vai marcar oficial. ela aqui também. E, gente, eu quero muito te agradecer, minha amiga. Pena a gente não ter um pouco mais de tempo aqui. Ótimo. Mas a gente vai voltar. E vocês agora, eu preciso entender um pouquinho aí do que foi isso para você, de como essa palavra trouxe algo, uma perspectiva diferente de entendimento. Compartilhem esse episódio, enviem nos grupos de WhatsApp. Se postarem alguma coisa no Instagram, marquem a gente, marquem aí Renovamente Podcast. Meu Instagram pessoal, doutora Tayla Dias, Michele Oliveira. Oficial, né? Mas eu vou marcar ela aqui. E é isso, muito obrigada. Até o próximo episódio. A gente espera por vocês aí acompanhando nas redes sociais. Um beijo. Obrigada, minha amiga.